Hum. Retomando, para quem assistiu a gravação, olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Estava dizendo que eu quero ver se eu recupero um conjunto de textos da antropologia do Eduardo Vieira de Castro, para atualizar esse olhar do Freud para a antropologia, num intento de atualizar. Quem faz muito bem essa atualização, de pegar a antropologia da psicanálise e trazer para a psicologia, para a antropologia contemporânea, é ninguém mais, ninguém menos que o nosso amigo Christian Dunker. Tanto no Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, quanto no Lutos Finitos e Infinitos, ele passa pelo multiperspectivismo ameríndio do Eduardo Viveiros de Castro, que é um pós-estruturalista brasileiro, né? E eu quero ver se eu recupero os textos quando eu dei aula lá na Unifesp, quando fazia meu pós-doc lá. Quero ver se eu trago para o canal Cultura Crítica e Psicanálise e colocar aqui. Eu tô bem mais gordinho, tô com a barba bem mais cheia, acho que era a época da pandemia, né? Estava lá enclausurado, mas são textos interessantes para a gente pensar e estender essa coisa do totem e tabu para uma antropologia mais contemporânea, já que a antropologia que o Freud se vale é uma antropologia mais século XIX, James Fraser, né? Mas não perde seu valor de forma alguma. Feito todos esses disclaimers, vamos lá, livro impresso 119, PDF, página Fábio, 9. Fábio, Oi, por favor. oi. Fábio, como é o nome do teu canal hoje? É Cultura e o quê? Cultura Crítica e Psicanálise. Aí o canal Ah, se chamava Cultura Crítica, e de tanto falar de psicanálise, eu falei, por que que eu não botei psicanálise no nome, né? Então o nome do canal é Cultura Crítica e Psicanálise. aí é simples. Oi. A gente bota no Instagram, no YouTube esse nome e se inscreve no canal, é isso? Eu gostaria muito. Espero que todo mundo se inscreva no canal, porque dá dinheiro absolutamente nenhum. Nunca deu e duvido que venha a dar. Mas, é legal ter bastante inscrito, porque quanto mais inscrito a gente tem, aí, por exemplo, sei lá, alguém vai pesquisar no YouTube, Freud. Aí, se o canal ele ganha muito inscrito, ele se torna um canal maior. Sendo um canal maior, ele é mais recomendado àqueles que pesquisam esses assuntos, como Freud, antropologia, coisas que circundam pelo Uhum. Totem Tabu. Então, quem Ok. puder se inscrever, por favor, se inscreva. Vou fazer até um marketing lá no nosso grupo de WhatsApp, que nada, nada, tem umas mais de 200 pessoas ali, né? Falar, gente, todo mundo se inscreve no canal. O canal tem, acho que um pouquinho mais de mil e cento e pouco inscritos, alguma coisa assim, né? Seria super legal. Uhum. Eu agradeço. Além do que, e logo logo eu vou voltar com textos também de teoria literária, textos de crítica cultural, crítica da cultura, porque não só eu, como o professor Rodrigo Senqueira, que é professor da Unifesp, da Letras, que trabalha com história da literatura, com sociologia da literatura, com crítica literária, trabalha muito com romance no século XIX e XX. A gente faz vários vídeos sobre isso. É que a gente Como tem é o mais nome dele? vontade que tempo. Professor Rodrigo Soares de Cerqueira. Rodrigo Ok. Soares de Cerqueira é professor do Departamento de Letras na Teoria Literária da Unifesp, doutor e pós-doutor, acho que pela Universidade da Califórnia. Ele fez pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Davis. Pode ser. Acho que ele fez um doutorado sanduíche lá em Davis, na Califórnia. É baiano, isso é o que mais é interessante nele, é um baiano arretado, né? E um grande leitor de romances românticos brasileiros, né? Ninguém estudou tão a fundo Joaquim Manuel de Macedo, olha que loucura, como o Rodrigo Cerqueira. Desafio aqueles que gostam de Macedo a conhecer a obra crítica do Cerqueira, que é sensacional. Hum. E um pensador da cultura marxista que pensa a cultura brasileira a partir da questão da luta de classes e como se dá a dialética da construção desse capitalismo tão diferente e, obviamente, não menos opressor que é o capitalismo brasileiro, né? Vale muito a pena conhecer a obra dele, porque ele pensa muito essa questão de como se dá as idiosincrasias da sociedade capitalista brasileira, multiétnica, na construção da cultura brasileira letrada do século XIX e XX. Legal, né? É uma figuraça. Cerqueira é um grande pensador, é um grande irmão. Hum.
Dito isto, feito todo o merchandising que eu fiz, vamos ao texto. Hoje, na 119, olha lá, a gente chega na parte 3. Vamos ver se a gente chega aqui. 19, 129. Vamos ver se a gente chega até a 133, pelo menos. Vamos ver. Deixa eu já deixar uma marcaçãozinha aqui. Né? Ahn, pode ser. Vamos ver. Isto posto, vamos lá. As neuroses mostram, por um lado, notáveis e profundas concordâncias com as grandes produções sociais que são a arte, a religião e a filosofia. E, por outro lado, aparecem como deformações delas. Falava eu aqui do Rodrigo Cerqueira, e essa frase não podia ser menos cerqueriana. Vou até repetir. As neuroses mostram, por um lado, notáveis e profundas concordâncias com as grandes produções sociais, que são a arte, a religião e a filosofia. E, por outro lado, aparecem como deformações delas. Ou seja, a arte, podemos entender aqui a literatura, que Freud se vale copiosamente, né? Se vale de Shakespeare, se vale de, como que chama? Hoffman, né? De tantos outros escritores, Goethe se vale demais, né? Eu complementaria essa frase do Freud com uma frase do crítico brasileiro chamado Antônio Cândido, um dos grandes assim patronos da teoria literária brasileira do século XX, né? O Antônio Cândido tem um texto, me fugiu o nome agora, infelizmente, famoso texto, um texto fundador da teoria literária brasileira do século XX, é, e que ele fala como é que a literatura é o sonho acordado das civilizações, né? É, é um certo modo de dizer que o pensamento inconsciente, ou seja, e daí a questão da neurose, né, dos seus recalques, né, não deixa de ser uma expressão da literatura. E por vezes a arte literária ela expressa essa dimensão neurótica das sociedades ocidentais, e não só ocidentais, né? Por vezes por sua afirmação e por vezes por seu negativo, né? É, alguém um Você não comentário? botar um negócio ali dentro, um fone? Eu Quem? tenho imagens ali e o fone da reunião que você está ouvindo. Tá. Ok. Grace, você está falando com a gente agora? Ou 13 meses, será que ele fez solto? Eles estão rindo e são os pais dele. tá, vamos resolver isso. Maravilha. Era só um oidinho. Qualquer coisa, Grace, fique à vontade para você abrir o microfone. Vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Tá tudo certo? Tá. Não, não era isso que eu queria fazer. Tá. Maravilha. Para Continuemos. continuar, né? Você repetiu a frase, as neuroses mostram. Aí agora, Oi. continuar, não? Não, sim, é que eu tava resolvendo uma questão de microfone aberto aqui, mas eu já consegui resolver. Era isso. Tá meio perdido nos controles aqui, é muito botão. Isto posto, e resolvidas as questões, né, dos ruídos, pode-se arriscar a afirmação de que uma histeria é uma caricatura de uma obra de arte. Olha que legal isso. Para a área da literatura é nadar de braçada, né? A histeria é uma caricatura de uma obra de arte. Uma neurose obsessiva, a caricatura de uma religião. E um delírio paranoico de um sistema filosófico. Se fosse vocês, eu grifava tudo isso, porque eu achei um poema. Eu não vou adiantar grifar, porque depois ele não salva para mim, mas tá aqui. Vou repetir mais uma vez e de novo, porque eu gostei demais. As neuroses mostram, por um lado, notáveis e profundas concordâncias com as grandes produções sociais que são a arte, a cultura, né, etc, e tal, a religião e a filosofia. E, por outro lado, aparecem como deformações delas. E eu vou agregar, olha, arrogância minha, agregar uma coisa a Freud aqui. E, por vezes, essas manifestações são também sublimações desses processos neuróticos, não é mesmo? Né?
Pode-se arriscar a afirmação de que uma histeria é uma caricatura de uma obra de arte, uma neurose obsessiva a caricatura de uma religião e um delírio paranoico de um sistema filosófico. A diferenciação remonta, em última análise, ao fato de as neuroses serem formações associais. Elas procuram obter por meios privados o que na sociedade surgiu mediante o trabalho coletivo. Na análise instintual das neuroses, percebemos que nelas a influência determinante é a das forças instintuais de origem sexual, enquanto as formações culturais correspondentes baseiam-se em instintos sociais, aqueles oriundos da junção de elementos egoístas e eróticos, pois a necessidade sexual não é capaz de unir os homens da mesma forma que as exigências da autopreservação. A satisfação sexual é, antes de tudo, assunto particular do indivíduo. Do ponto de vista genético, a natureza associal da neurose, né? E aqui o genético, por minha conta e risco, esse texto aqui de 12, 14, eu acho que não é nenhum exagero dizer que a gente não tinha as experiências de Mendel ainda, tá? Ele não tá falando aqui de alelo, azão, azinho, nada disso. Ele tá falando de genético no sentido de filiação, no sentido mais amplo, mais, né, de genética, tá? Não como a dimensão cromossômica que a gente sabe hoje, né? Certamente. Do ponto de vista genético, a natureza associal, não social, né, da neurose, resulta de sua tendência original de escapar de uma realidade insatisfatória, rumo a um prazeroso mundo de fantasia. O mundo real evitado pelo neurótico, é governado pela sociedade dos homens e pelas instituições que eles criaram conjuntamente. Dar as costas à realidade e, ao mesmo tempo, retirar-se da comunidade humana. Parte 3: Animismo, magia e onipotência dos pensamentos. Então, o neurótico ele se afasta, de certo modo, é um afastar-se do social, né, desse real construído, né, já que ele apenas consegue aproximar-se da realidade mediante da sua fantasia, né, nos termos que eu estou lendo aqui. Um defeito inevitável dos trabalhos que procuram aplicar a psicanálise a temas das ciências humanas é oferecer muito pouco ao leitor de ambas as disciplinas. Por isso, tem apenas o caráter de incitações. Fazem ao especialista sugestões para que ele as considere em seu próprio trabalho. Esse defeito se fará bastante evidente no ensaio que aborda o imenso âmbito do que é chamado de animismo 80. Eu fiquei curioso por essa nota aqui. Alguém já ficou? Vamos ver. 80, eu achei aqui no livro. O necessário tratamento conciso do material também implica a renúncia a indagações bibliográficas detalhadas. Em vez disso, faça apenas referências às conhecidas obras de Herbert Spencer, John Fraser, E.B. Tyler e Wundt, né, o pai da psicologia, das quais são retiradas informações sobre animismo e magia. A independência do autor manifesta-se apenas na seleção que faz dos temas e das opiniões, tá? Então, ele está se posicionando em relação aos outros autores que trabalharam animismo. No sentido mais estrito, animismo é a doutrina das almas. No sentido mais amplo, a dos espíritos em geral. Também se distingue o animatismo, a teoria do caráter vivo da natureza que se mostra inanimada, assim como o animalismo e o manismo. O termo animismo, antes aplicado a determinado sistema filosófico, parece ter recebido de E. B. Taylor seu significado atual. O que levou à introdução desses termos foi a percepção da singularíssima concepção do mundo e da natureza que têm os povos primitivos do nosso conhecimento, tanto os históricos como os ainda vivos. Eles povoam o mundo com inúmeros seres espirituais que lhes são benévolos ou malignos. Veem nesses espíritos e demônios as causas dos processos naturais e acreditam que não apenas os animais e plantas, mas também as coisas inanimadas são animadas por eles.
Um terceiro elemento dessa primitiva filosofia da natureza, talvez o mais importante, parece-nos bem menos peculiar, porque não nos achamos suficientemente afastados dele, ao passo que restringimos bastante a existência de espíritos e agora explicamos os processos naturais com a suposição de forças físicas impessoais. Os primitivos creem numa tal animação também dos seres humanos individuais. As pessoas contêm almas que podem deixar sua morada e migrar para outros seres humanos. Essas almas são portadoras das atividades espirituais e, até certo ponto, independentes dos corpos. Originalmente, elas eram imaginadas como bastante semelhantes aos indivíduos, apenas no curso de um longo desenvolvimento perderam as características materiais, chegando a um alto grau de espiritualização. Eu não sei se eu vou falar besteira, mas, por exemplo, no ritual dos Chavantes, que é o ritual do Quarupi, você tem, por exemplo, troncos de árvores aos quais são atribuídos os espíritos dos antepassados. No momento que esses troncos, como os totens, se tornam totens por alojar os espíritos antepassados, totem tem a ver com um animal, não necessariamente, mas enfim, como uma espécie de totem, né? Então você tem uma dimensão animista, assim como o animista também são as diferentes variações dos matizes afro. Por favor, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija. Me parece que dá para dizer que as religiões matizes afro, né, principalmente a sua parte mais originária da África mesmo, como o candomblé, né, são religiosidades de marcação animista. E para ir além, nós temos também, por exemplo, no Japão, né, a religiosidade shintoísta, né, chamada Shinto, né, que é anterior ao budismo no Japão, né, é a religiosidade de marcação de seres da natureza animados, né, com almas, né, uma chuva, o terremoto, o vento, enfim, né? Essa é uma das características do animismo. Só dar um pulo aqui na nossa conversa, aqui nas notas. Voltando rapidinho, a nota diz que genético está relacionado à gênese e não à gene. Olha lá, obrigado, Rafa. É isso aí. Tá, quando eu falei lá atrás de genético, é isso mesmo. Que bom, a nota confirmou o que eu suspeitava, né? Que não, o genético não é a gene, e sim a dimensão da origem, né? Certo? Continuando, a maioria dos autores inclina-se a supor que estas noções da alma constituem o núcleo original do sistema animista, que os espíritos são apenas que os espíritos são apenas almas tornadas independentes e que as almas dos animais, plantas e coisas foram formadas por analogia com as almas humanas. Como chegaram os homens primitivos às concepções peculiarmente dualistas em que se baseia o sistema animista, né? Animismo, bem ou mal, né? Um dos grandes exemplos de dualismo, por exemplo, é talvez uma das, se não a primeira, mas uma das primeiras que se tem notícia, né? É a religião da Mesopotâmia ou da Pérsia, da Mesopotâmia, né? Vou falar besteira? Acho que Mesopotâmia, né? A religião de Aura Mazda, né, e Arimã, que é a religião de Zoroastro ou Zaratustra, em Os resposta persas. e confeccionando uma espécie de paródia do pensamento da religião mesopotâmica de Zaratustra, Nietzsche, no século XIX, escreve a obra Assim Falou, Assim Falava Zaratustra, né? Mas não concordando com a ideia de animismo e de dualismo, pelo contrário, mas transcendendo a ideia de dualismo para propor, né, um pensamento que irrompesse com essa concepção de bem e mal, etc., né? De bom e mal também, tudo isso. Ahn, Acredita que pela observação dos fenômenos do som. Opa, voltando aqui. Como chegaram os homens primitivos às concepções. Onde que eu parei aqui? Aqui, né? Sistema animista. Acredita-se que pela observação dos fenômenos do sono, como os sonhos e da morte, a ele tão similar, e pelo esforço de explicar esses estados de tamanho interesse para todo indivíduo, o problema da morte, mais que tudo, teria sido o ponto de partida da teorização. Para os primitivos, o prosseguimento da vida, a imortalidade, seria algo evidente. A ideia da morte veio a ser adquirida depois, não sem relutância, e também para nós é vazia de conteúdo inexequível.
sobre o papel que podem ter sido na formação das teorias básicas do animismo, outras observações e experiências acerca de imagens oníricas, sombras e imagens especulares, etc., houve discussões muito vivas, mas inconclusivas. O comportamento do homem primitivo de reagir aos fenômenos que estimulam sua reflexão, formando a ideia de almas e transferindo-as para objetos do mundo exterior, é julgado bastante natural e não particularmente enigmático. Vamos às notas aqui, comentário do grupo. Edival. Ah, sim, o super-homem nietzschiano, né? Sobre a questão do super-homem, né? O super-homem seria justamente essa transcendência, vamos dizer, né? Da condição do homem, do último homem, né? E o homem, para Nietzsche, só serve de ponte para o super-homem, para o além-homem, né? Que seria esse homem que atravessa o bem e o mal. É uma outra obra do Nietzsche, né? Que é para além, muito além. Como é que é? Muito além do bem e do mal? Nossa. Agora, como é que é? Agora fugiu o nome agora. Ele vai me lembrar, quer ver? Isso, além do bem e do mal, né? Do Nietzsche, tá? Que ele tá, essa parte dessa ideia dos dualismos, né? O Freud é um grande leitor de Nietzsche e pronto, aqui, eu sempre quero citar esse livro e esqueço. E tá aqui. Recentemente tivemos aqui a publicação desse livro aqui, recomendo demais, da Isadora Petri. Tá aqui, né? A Isadora é uma colega lá da filosofia que estudou teoria literária, a gente estudou junto um pouco lá no Unicamp. A Isadora é uma querida e sabe muito. Ela fez uma tese sobre Baudelaire, Freud e Nietzsche, né? E ela publica esse livro aqui para mostrar a relação de Nietzsche e Freud em termos de recepção e produção, né? A obra Fábio, se chama. mostre o livro novamente, Opa! por favor. Mostro, mostro sim. Se chama Afetos em Mosaico para uma fisiopsicologia da decadência em Nietzsche. Tá aqui, ó. Depois eu mando no grupo lá pra vocês a fotinho. Super recomendo, tá? Isadora é. E tá aqui, acho que fala do prefácio, possivelmente, né? Do Oswaldo Giacoia. O Oswaldo Giacoia, que é uma das grandes referências no estudo de Nietzsche, né? Foi orientador da Isadora, tá? Vale bem a pena. O Jacóia é um barato, uma figura super acessível, enfim. Vale muito a pena essa relação de Nietzsche e Freud. Tem muita coisa a ser dita e domino muito pouco essa relação. Acho sempre muito interessante quando consigo reconhecer uns elementos e tal. Mas no livro da Isadora vocês vão encontrar. Ela dá mini cursos também, tá? Você vai encontrar. Procura Isadora Petri, né? Isadora Petri com Y, né? Isso, Isadora Petri no Instagram e vocês vão ver que ela dá vários cursos sobre Freud, Nietzsche. Ela fala muito de Nietzsche, fala muito bem, conhece muito o tema, tá? Vale muito a pena. Ahn, o comportamento do homem primitivo de reagir aos fenômenos que estimulam sua reflexão, formando a ideia de almas e transferindo para objetos do mundo exterior, é julgado bastante natural e não particularmente enigmático, ante o fato de as concepções animistas terem aparecido concordantemente nos mais diversos povos e em todas as épocas. Wundt afirmou que elas são o produto psicológico necessário de uma consciência mitopoética, e nesse sentido, portanto, o animismo primitivo deve ser considerado a expressão espiritual do estado natural do homem, na medida em que é acessível à nossa observação. Deve ser a referência também, né? Se alguém achar interessante a nota 84 aí, quiser ver, mas eu acho que deve ser só referência. Ele vem dando bastante referências, né? Do Wundt e tal. Hum. A, Isa- a Oi. Isadora Petri é fisioterapeuta, é? Não. Ela é Não, filósofa de formação. Oi, por quê? Você achou uma fisioterapeuta aí, homônima? foi. Aí eu fiquei na dúvida, né? Não, a Isa não é não. Tem foto da Isa aqui? Deixa eu ver. Pronto, eu mostro foto da Isa aqui, ó. Eita, que É tá uma, aqui, ó. Essa moça aqui, deve ó. ser. Cadê? Peraí, eu não tô Simpatia. vendo, não. Tá vendo aqui? Não? Olha aqui, ó. A Isa Isadora aqui, ó. Ah, tá. Então, as Isadoras que eu encontrei no Instagram É, não é ela, não. a gente teve um grupo de estudo sobre Baudelaire quando eu tinha terminado o doutorado. A Isa é uma.
muito competente, uma pessoa super acessível. Vocês encontram ela no Instagram, manda lá uma mensagem para ela inbox, ela responde, ela é um barato de pessoa, né? E é Isadora, normal com S, né? Isadora com S e Petri Ah, com com Y no S, final. Com S, Isadora com com S. S, tá? Isadora Petri. Tá aqui, Petri Isadora. Ela é psicanalista também. Psicanalista, tá Ela é aqui. psicanalista, Achei é. agora. Isso, ela mesmo. Tá aí. Se Psicanalista e filósofa. E ela é filósofa, né, de formação. É porque ela trabalha É, muito com é. literatura. Como a tese dela passou por Baudelaire, inclusive na tese dela, o professor Marcos, que foi meu orientador de doutorado na literatura, estava na banca dela, porque ele trabalha muito com Baudelaire e tal. Então eu estava em dúvida se ela não vinha da literatura, porque ela trabalha muito com literatura, né? Essa relação literatura, filosofia, psicanálise, ela deambula muito bem por esses lugares, né? E caso você fale com ela, fala que você falou aí com o Fábio, que mandei um beijo pra ela, porque ela é um baratinho. Assim que eu tiver tempo, eu vou resenhar esse livro dela. Eu tô com morrendo de vontade de fazer isso, mas e o tempo, né? Esse aqui é o tempo, tempo, né? Aqui tem um encontro gratuito, Nietzsche e Freud, Ah lá, filosofia e psicanálise. viu? É ela mesmo. Pô, É. você vai ver. Ela explica super bem, super acessível, vale muito a pena. Até meu psicanalista segue ela, ó. Vê? Tá vendo? Não é mesmo? É, Ah meu lá, psicanalista segue ela. viu? Não, Isadora ó, afina a flor. Imagina, ela estuda tudo que é interessante. Baudelaire, a última coisa que o Baudelaire inventou na poesia é a poesia moderna. O Baudelaire, se não é um exagero, tá? O Baudelaire é o poeta moderno do século XIX. A gente só pode falar, tem um livro famoso na teoria literária, chamado Estrutura da Lírica Moderna. Quem é o objeto por excelência do Hugo Frederick, que estuda a estrutura da lírica moderna? É o poeta Charles Baudelaire, né? O poeta Charles Baudelaire é esse cara capaz de pegar a flor, algo tão singelo que para poesia é algo tão delicado, sinônimo de feminilidade e sempre vinculado à doçura, e cria uma obra chamada As Flores do Mal, né? E que, saibam, chamou-se As Flores do Mal para evitar problema, porque o Baudelaire queria publicar o livro com o nome de As Lésbicas. Mas daí o editor falou: ó, não vai sair. E isso porque quando ele publica As Flores do Mal, o livro foi processado. E a última parte das Flores do Mal a gente conhece, mas na época não foi publicado, porque acharam muito perturbador para a época. Assim como também o Madame Bovary, né? O livro Madame Bovary do Gustave Flaubert, né? A prosa moderna no século XIX nasce com Flaubert, vamos dizer assim, se estrutura no Ocidente no século XIX com Flaubert, com Madame Bovary, né? E na poesia com Charles Baudelaire. E a Isadora estuda na literatura Baudelaire, na psicanálise o Freud e na filosofia o Nietzsche. Olha que legal, né? É uma ponte assim sensacional, vale super a pena. Super recomendo. Deixa eu ver aqui o nosso chat. Ah, legal, Bodival. Mandei o perfil dela no grupo. Isso, show de bola, Edival. É isso aí. Vale bem a pena. Tá? Continuando. Ante o fato das concepções animistas terem aparecido concordantemente nos mais diversos povos da época, Wundt afirmou que elas são produto psicológico necessário de uma consciência mitopoética. Nesse sentido, portanto, o animismo primitivo deve ser considerado uma expressão espiritual do estado natural do homem. Estado natural do homem é uma crença um tanto quanto em desuso, mas vamos lá, vamos aceitar o convite. Na medida em que é acessível à nossa observação, a justificação para animar o inanimado já foi dada por Hume em sua Natural History of Religion, quando escreveu: There is an universal tendency among mankind to conceive all beings like themselves and to transfer to every object those qualities with which they are familiarly acquainted and of which they are intimately
conscious. E tem uma tradução aqui, muito obrigado. Há uma tendência universal entre os homens de conceber todos os seres como eles próprios e transferir para todo objeto as qualidades que conhecem familiarmente e de que estão intimamente cônscios. Inclusive, se você já leu na sua vida, e pode ser que você tenha lido Fábulas de La Fontaine, você viu muitos bichos falantes e seres de natureza falantes, né? E não raras vezes você vai encontrar uma figura de linguagem, um tropo retórico chamado onomatopeia, né? O que que é? É onomatopeia, né? Não, não é onomatopeia. Oh, meu Deus, onomatopeia é outra coisa. Como é que é o nome agora? Prosopopeia, né? Prosopopeia, quando você vê, por exemplo, sei lá, você pega Shrek, tem um burro falante, né? O burro falante é uma prosopopeia, né? Coisas inanimadas, desprovidas de voz, né? Ganham voz e ganham personalidade, né? Porque ganham personalidade, né? Esse efeito é um efeito, chega a ser inclusive uma tópica literária. E aqui a gente, digamos, encontra essa tópica literária nesse mecanismo de projeção, né? Da alma humana em seres inanimados, né? O animismo é um sistema de pensamento, ele não só explica um fenômeno particular, mas permite compreender o mundo como unidade a partir de um ponto. No curso dos tempos, a humanidade produziu três grandes visões de mundo, se dermos crédito às autoridades: a animista, a mitológica, a religiosa e a científica. Entre elas, a primeira criada, o animismo, é talvez a mais consequente e exaustiva, a que explica de maneira cabal a natureza do mundo. Essa primeira concepção de mundo da humanidade é uma teoria psicológica. Está além de nosso escopo demonstrar o quanto dela ainda se acha na vida moderna, seja depreciada em forma de superstição ou bastante viva como fundamento de nossa linguagem, crença e filosofia. Remontando esses três estágios de visões de mundo, fala-se que o animismo em si não é ainda uma religião, mas contém as premissas sobre as quais depois se constroem as religiões, e também, claro, que o mito se baseia em pressupostos animistas, mas os pormenores da relação entre mito e animismo permanecem não esclarecidos em pontos essenciais. 2. Nossa abordagem psicanalítica se fará em outro lugar. Não é de supor que os homens tenham sido levados a criar seu primeiro sistema cosmológico por pura ânsia especulativa de saber. A necessidade prática de sujeitar o mundo teve certamente participação nesse esforço. Por isso, não nos surpreendemos ao saber que, de mãos dadas com o animismo, há instruções de como proceder para assenhorar-se de homens, coisas e animais, isto é, de seus espíritos. Tais instruções, conhecidas pelos nomes de feitiço e magia, são consideradas por S. Reinach a estratégia do animismo. Eu prefiro vê-las como a técnica, acompanhando Huber e Mauss, né? O Marcel Mauss, antropólogo, né? Hum, se não me engano, o Marcel Mauss era sobrinho do Durkheim. Não sei se estou falando besteira, hein? Para quem manja das fofocas da corte, aí. Depois vê essa questão secundária, obviamente, mas parece que é. Do sociólogo Emílio Durkheim, né? Deixa eu ver. Quer ver que o Edival? Olha lá, Edival. Isso. O Edival é o nosso. Nossa, nada como você ter um antropólogo, um sociólogo, alguém das ciências sociais, né? Sempre pronto a confirmar se o que a gente lembra era verdade ou não, né? Tá aí. Segundo nosso amigo Edivaldo, é verdade, esse bilhete. Pode-se fazer uma distinção conceitual entre feitiço e magia? É possível se um tanto arbitrariamente não considerarmos as oscilações da linguagem corrente. Então a feitiçaria é, no essencial, a arte de influenciar os espíritos, tratando-os como seres humanos em circunstâncias iguais, isto é, apaziguando-os, conciliando-os, obtendo sua simpatia, intimidando-os, roubando-lhes o poder, submetendo-os à nossa vontade, utilizando os mesmos recursos que se mostram eficazes com pessoas vivas. A magia, porém, é outra coisa.
Ela ignora os espíritos, no fundo, e recorre a meios especiais, não aos métodos psicológicos comuns. Logo percebemos que a magia é a parte mais primitiva e importante da técnica animista, pois entre os meios para lidar com os espíritos encontram-se também meios mágicos. E a magia tem aplicação igualmente em casos, segundo nos parece, em que a espiritualização da natureza não foi realizada. A magia tem de servir aos propósitos mais diversos, submeter os eventos naturais à vontade do homem, defender a pessoa dos perigos e dos inimigos e dar-lhe o poder de prejudicar seus inimigos. Mas o princípio em cujos pressupostos se baseia a atividade mágica, ou melhor, o princípio da magia, é tão evidente que todos os autores o reconheceram. Podemos expressá-lo de forma bem sucinta com essas palavras de E.B. Tyler, se prescindirmos do juízo de valor que as acompanha. Mistaking an ideal connection for a real one. Tomar erradamente um vínculo ideal por um real. Essa característica será ilustrada com dois grupos de ações mágicas. Um dos mais difundidos procedimentos mágicos para afetar um inimigo é fazer uma imagem dele com um material qualquer. Se eu não estou me enganando, uma das formas mais populares, acho que hoje ainda, né, e se escuta falar desse tipo de correspondência imagética, né, entre o espírito e tal, é, por exemplo, a famosa prática do voodoo, né, que é conhecida lá pelas bonequinhos de miniatura que você espeta e tal, lá. Tem toda uma mítica, isso daí já virou cultura popular, já foi parar em desenho animado do Pica-Pau, né? Então, o voodoo, né, esse tipo de prática que você tem a representação de uma pessoa e tal. E eu não sei se eu vou falar besteira, imagino eu que, por exemplo, poderíamos dizer que os trabalhos, os despachos nas religiões de matizes africanas operam nesta mesma dimensão de buscar um acordo com este mundo dos espíritos a fim de trazer benefícios e vantagens. Pode ser que seja visto da mesma maneira. Eu não domino exatamente o tema, mas desconfio que é por aí. Pouco importa a semelhança no caso. Qualquer objeto pode ser promovido à imagem do inimigo. O que se faz a essa imagem sucede também ao original odiado. Ferindo-se uma parte do corpo daquela, este fica doente no mesmo lugar. A mesma técnica mágica pode estar a serviço da devoção religiosa, em vez da inimizade pessoal, e ajudar deuses na luta contra demônios maus. Citando Fraser. Toda noite, quando Deus Sol Ra descia para o seu lar no oeste ardente, ele era atacado por hostes de demônios sob a chefia de seu arqui-inimigo Apepi. Por toda a noite ele os combatia, e às vezes durante o dia os poderes das trevas enviavam nuvens para o céu azul do Egito, para obscurecer sua luz e debilitar seu poder. A fim de auxiliar o Deus Sol em sua luta diária, uma cerimônia era realizada diariamente no seu templo em Tebas. Uma figura de seu inimigo, Apepi, representado como um crocodilo com uma face horrenda ou uma serpente com muitas dobras, era feita de cera e nela se escrevia o nome do demônio com tinta verde. Posto no envoltório de papiro no qual outra imagem de Apepe fora desenhada com tinta verde, a figura era então amarrada com cabelos negros, era cuspida, retalhada com uma faca de pedra lançada ao chão. Quando o próprio Apepe havia sido eliminado dessa forma, imagens em cera de cada um dos principais demônios e de seus pais, mães e filhos eram feitas igualmente queimadas. O serviço, acompanhado da recitação de alguns encantamentos prescritos, era repetido não só de manhã, ao meio-dia e à noite, mas sempre que havia um temporal, que chovia fortemente ou que nuvens negras moviam-se pelo céu para esconder o claro disco solar. Os malvados das trevas, das nuvens e chuvas, sentiam os ferimentos infligidos, as suas imagens como se fossem feitos a eles próprios. Eles desapareciam, ao menos por algum tempo, e o benéfico Deus Sol brilhava triunfante uma vez mais. Né? Citação do James Fraser. Essa coisa da correspondência entre distantes corpos, é, talvez uma certa ancestralidade anímica, eu estou pensando aqui. Vou dar um exemplo muito curioso. Talvez não esteja mais no ar, mas a nossa querida professora do Instituto
Bergassi, a psicanalista a Gabi, como é que é o nome inteiro dela? Gabriela? A Gabi, Gabi do Instituto Bergassi. A Gabi, ela tem um story, eu acho que tá em story. Se tiver em Reels, essas coisas, eu passo pra vocês. Mas ela conta a seguinte historinha. Ela tem uma filha bonitinha, novinha, a Nina. E ela, e a Nina, em algum momento, caiu e se machucou. E ela, mãe, super preocupada, né? Segundo ela, graças à psicanálise, ela consegue lidar com essa questão da mãe, né? Desse sofrimento da filhinha que caiu e se machucou. E porque, enfim, tá tudo bem. A criança cai e se machuca, tá tudo ótimo. Mas e a filhinha ficou com um machucadinho na cabeça. E caiu, né? Bateu a cabeça. E daí diz que a Gabi tava andando, acho que suponho que na casa dela, e desavisadamente passou direto por um lugar que ela estava acostumada, mas que tem uma porta de vidro e estava fechada. E ela não viu, assim, como que ela não viu? Ela estava acostumada a passar ali, ela passou e chapuletou com a cabeça no vidro, fazendo um galo. E diz que na hora que ela bateu a cabeça, ela pensou assim: bom, agora está certo. Como quem praticamente inconsciente diz: bom, agora eu tenho no meu corpo a marca, um machucado na cabeça, como a Nina, minha filha, tem. Então, essa ideia de correspondência, olha, minha filha teve um sofrimento no corpo e eu, mãe, no meu narcisismo materno, né? Ai, mãe narcisista. Mãe é narcisista. Mãe tem que ser narcisista. Se a mãe não for narcisista, ela não cria sua cria, né? Isso é Winnicott, né? Então, ela ali naquele momento, ela acaba inconscientemente, possivelmente, proporcionando um sofrimento e uma marcação no próprio corpo, numa ideia de correspondência que parece, remete a essa ideia ancestral de correspondência, de animismo, de correspondência entre corpos, de proximidade entre distâncias, né? Entre seres de diferentes almas e coisas que vai, né? Interessante como é, numa mulher do século XXI, um mecanismo tão primal marca a estrutura do inconsciente. Essa leitura com o tabu aqui por minha conta e risco. Se tiver errada, é culpa minha. Mas o relato e a leitura que a Gabi faz é bem legal, sabe? Vale bem a pena. Vamos ver se eu acho essa story. Se tiver gravado, fala para ela mandar pra gente no grupo. Vale bem a pena, tá? Do incontável número de atos mágicos. Deixa eu ver aqui nosso chat. O Rafael, Rafa. Pelo que eu estou percebendo, o desenvolvimento do animismo, magias, feitiços e lá na frente da religião se dá como um fenômeno não só explicativo do mundo por uma pulsão de saber, mas para assim dar um sentido mais utilidade, de proteção, de amparo, de indulgência frente ao desconhecido e ameaças do mundo. Eu acho que sim. Eu não sei até que ponto isso é utilitário. Não sei se é tão só utilitário. Eu também diria que ele é poético. Sabe, eu acho que existe uma dimensão de que. E digo poético porque, por exemplo, a literatura, a poesia nasce de uma necessidade religiosa, né? As repetições poéticas são repetições para marcar o tempo, e o tempo tem a ver com colheita, tem a ver com fertilidade, tem a ver com nascimento e morte, e essas coisas são feitas para falar do mundo dos homens e do mundo dos deuses. Tanto a poesia lírica dos amores, dos sentimentos, quanto a poesia épica dos feitos heróicos, sempre aproximam homens e deuses, né? Na própria definição da poética de Aristóteles, né, que ele fala que a poesia é maior que a história, né, e os historiadores ficam loucos da vida e os críticos literários ficam felizes, né, com essa história, né? Por quê? Porque a poesia fala do que aconteceu, a história fala do que aconteceu e a história fala do mundo dos homens, mas a poesia fala do que aconteceu e do que poderia ter acontecido. E ela fala do mundo dos homens e fala do mundo dos deuses. Logo, a poesia é maior que a história, segundo Aristóteles no livro da Poética, né? Então, de certa feita, aí que tá, é utilitário e é mais que utilitário, é humano, né? No sentido de que
a poesia e a religião, a poesia que eu estou colocando como derivado da religião, né? Numa leitura muito minha. Eu acho que a poesia tende a ser uma espécie de religião mesmo sem Deus, né? Ou como quer Nietzsche, mesmo com um Deus morto, enfim, whatever. Mas a religião é o modo do ser humano pensar, se pensar num mundo que é um mundo incontrolável. É um jeito de dar sentido. Talvez a religiosidade seja uma das primeiras formas do ser humano tentar produzir um conhecimento que diga algo sobre um mundo que simplesmente não faz sentido nenhum. E que o mundo que nos é a priori, né? A gente vem no mundo depois. O mundo existe antes. E a gente vai embora e o mundo vai continuar existindo, né? A menos que exploda um planeta inteiro, assim, mas isso nem a gente é capaz de fazer, né? A menos que o Sol exploda o planeta inteiro, ou que venha um meteoro e arrebente o planeta todo. Mas do contrário, o planeta vai continuar existindo, a vida vai continuar existindo e a gente está de passagem. Isto posto, como é que a gente dá sentido a isso? Talvez a primeira forma de expressão de cultura seja a religiosidade, né? E isso é também utilitarista no modo de ver, mas eu não sei se só. Olha lá o Edival, né? Maus, que ele cita, vai construir seu argumento nesse sentido, principalmente no ensaio sobre a dádiva. Olha lá, um texto do Marcel Mauss aí que o Edival está trazendo para a gente, ensaio sobre a dádiva, né? Mas o Freud é um grande crítico da religião, né? E ele vai ler bastante desse modo, né? Do incontável número dos atos mágicos com fundamento semelhante, destacarei dois apenas que tiveram grande papel entre os povos primitivos de todas as épocas e que permaneceram conservados em parte nos mitos e cultos de estágios de desenvolvimento mais elevados. As magias para obtenção de chuva e de fertilidade. A chuva é produzida por meios mágicos, sendo imitada ou imitando-se também as nuvens e a tempestade que a produzem. A impressão é de que se quis brincar de chuva. Os Ainos do Japão, por exemplo, fazem chuva da seguinte forma: alguns deles derramam água com peneiras, enquanto outros tomam uma tigela, aparelham-na com velas e remos, como se fosse um barco, e a empurram ou arrastam pela aldeia e os jardins. Também a fertilidade do solo era assegurada por via mágica, oferecendo-lhe o espetáculo de um ato sexual humano. Assim, um exemplo entre muitos, em algumas partes de Java, os lavradores e suas mulheres vão para os campos ao se aproximar a época do arroz florescer para incentivar a fertilidade do arroz com seu exemplo. Temia-se, no entanto, que relações sexuais incestuosas proibidas gerassem colheitas ruins e infertilidade do solo. Vamos lá no Édipo? O que que é o Édipo? Né, o Édipo é o rei de Tebas. Ele falou de Tebas agora há pouco, né? E o Édipo, que é aquele cara, como é que começa o Édipo, a história do Édipo rei? Começa com o rei de Tebas preocupadíssimo porque um conjunto de pragas, um conjunto de desgraças, de fenômenos naturais está abatendo a cidade de Tebas. E ele, como um rei sábio, não sabe o que fazer. Como resolver esse problema de Tebas? Né? Que animal sacrificar? Que reza fazer para aplacar esse destino que decai sobre Tebas, essa maldição? Mal sabe ele, e ao buscar resolver o problema de Tebas, ele vai descobrir que ele vive com a sua mãe uma relação incestuosa, que um dia ele matou o próprio pai. E que assim os deuses disseram: esse menino não deve nascer, porque ele vai um dia desposar a mãe e matar o pai, né? E ele vive uma relação incestuosa e por isso a cidade de Tebas padece, né? Ela só volta a prosperar quando ele entende que ele mesmo vendo era cego. Inclusive quem revela a sua condição incestuosa é Tiresias, um cego, que fala: você não vê que você é um maldito, né? Então ele, justo ele tão sábio, aquele que desvendou o mistério da esfinge, ele fura os próprios olhos e sai migrando pelas cidades vizinhas. Aí tem a continuação, né? Que é a chamada Édipo em Colono, que é a da trilogia tebana. E a última parte, se eu não me engano, vai falar de. Oh, meu Deus do céu, como é que é? De Antígona, né? Porque Antígona é filha de Édipo, né?
que ela vai guiar Édipo pro Colono, e Antígona vai viver a dimensão com Tiresias e tal, com o tio, né? E que vai viver o drama de Antígona, né? A tragédia de Antígona também, né? Então, note essa questão aqui, né? Da infidelidade, a questão do incesto, o tabu do incesto, é sobre essa dimensão, né? Também devem ser incluídos nesse primeiro grupo certos preceitos negativos, isso é, precauções mágicas. Quando uma aldeia Dayak vai à caça de javalis, as pessoas que ficam não podem tocar em óleo ou em água durante a ausência de seus amigos. Se o fizessem, os caçadores ficariam com dedos de manteiga e a presa escaparia entre suas mãos. Ou ainda, enquanto um caçador Gilyak persegue a caça na floresta, seus filhos em casa estão proibidos de fazer desenhos na madeira ou na areia, pois teme-se que as crianças fazendo isso, as trilhas da floresta ficariam emaranhadas como as linhas dos desenhos, de modo que o caçador poderia perder seu caminho e não retornar. Se nesses últimos exemplos, como em tantos outros de ação mágica, a distância não tem nenhum efeito, ou seja, a telepatia é tida como óbvia, também para nós a compreensão dessa peculiaridade da magia não oferecerá dificuldade. Não há dúvida quanto ao que é considerado eficaz em todos esses exemplos. É a semelhança, ou o ato realizado e o evento esperado. Daí Fraser chamar de imitativa ou homeopática essa espécie de magia. Homeopática é ao pé da letra no sentido de imitativa mesmo, né? De homeos, de homogêneo, né? De patos caminho, né? Então, eu acho, acredito eu, suponho eu, que esse homeopático aqui é um termo do Fraser para falar para uma espécie de correspondente imediato de imitativo. Eu acho, acredito que não tem nada a ver com medicina homeopática, da tese das diluições, da questão da homeopatia como conhecemos hoje, tá? Eu acredito demais que não deve ser isso, não porque estou defendendo ou acusando a homeopatia de nada, mas é porque me parece que faz mais sentido do que a ideia de homeopatia. Acho que nem é desse período aqui, talvez seja um pouco posterior. Se eu quero que chova, eu preciso apenas fazer algo que pareça ou lembre a chuva. Numa fase posterior da evolução cultural, em vez dessa magia da chuva, serão organizadas procissões até um templo e serão feitas orações, pedindo chuva ao santo que nele tem sua morada. Por fim, se abandonará também essa técnica religiosa e se tentará descobrir meios de agir sobre a atmosfera para produzir chuva. Num segundo grupo de atos mágicos, o princípio da semelhança já não conta, mas sim um outro que os exemplos seguintes revelarão facilmente. Querendo se prejudicar um inimigo, pode-se utilizar um outro procedimento. Obtém-se uma amostra de seus cabelos, unhas, excreções ou mesmo de roupa, e faz-se alguma coisa hostil com esses objetos. É como apoderar-se da pessoa mesma, e aquilo que se faz às coisas oriundas da pessoa acontecerá a ela mesma. É o famoso costurei seu nome na boca do sapo. Né? Você pega um pedaço da pessoa, um correspondente dela, um nome, e você produz uma bruxaria, uma feitiçaria com uma magia com um encantamento com esse nome. Olha, eu vou fazer aqui um comentário por minha conta e risco, mas eu desconfio que eu tenho razão, mas eu não tenho certeza. Eu acho, se eu não estou enganado, que quando a gente tem o primeiro exemplo que ele deu, que você tem uma questão de proximidade, entrelaça os caminhos do caçador, porque entrelaça o desenho das crianças. Quando você tem uma proximidade, você está estabelecendo um vínculo, uma ponte. Você está estabelecendo um transporte. Esta coisa significa aquela. Esse tipo de raciocínio comparativo no mundo da linguagem se chama metáfora. Né? Metáfora significa, por incrível que pareça, transporte. Tanto que se você for, olha que coisa linda, né? Se você for agora para Atenas e você fala, eu quero andar de ônibus. Você sabia que você vai andar de metáfora?
Porque ônibus lá em Atenas se chama metáfora. Eu não vejo a hora de ir para Atenas só para ficar o dia inteiro andando de metáfora, para poder falar para todo mundo: o que que você fez em Atenas? Ficar, eu andei de metáfora. Eu acho Mas sensacional. em São Paulo também tem metáfora. Você pode andar de metáfora em São Paulo. Por como é que é isso? Me conta. Não é ônibus? Você me disse que é ônibus? É, mas ninguém chamou ônibus de metáfora em São Paulo, né? É. Ah, eu quero ir louco. Eu quero poder falar: para aí, metáfora, que eu vou subir. Imagina, parei a metáfora para eu subir. Já é um poema. De que me adianta Pois publicar é. livro de poesia se eu posso subir na metáfora, né? Vou até Palas Atena de metáfora e paguei o cobrador. Você tem um homem que cobra a metáfora. Puta, é maravilhoso. Não é? Eu ganho a vida inteira se eu fizer isso. Eu acho impagável, né? Em São Paulo, mas em São Paulo é bumba. Ah, tá, não tem graça, tem charme, né? Então, Ah, agora você explicou, não tem charme. Aí sim, não tá tem charme, certo. não, gente. A vida, dá pra gente viver a vida com charme ou sem charme. A gente vai morrer do mesmo jeito, mas, pô, vá, com charme é melhor, né? Não é verdade? Inclusive, brincadeira, olha só que legal, né? A palavra charme quer dizer encantamento, né? Charm é encantar, né? Olha lá, é um tipo de magia. Ah, essa pessoa tem charme. O charme é uma magia. Olha que legal, né? Estamos no terreno da magia, né? E da linguagem. Então, metáfora é transporte, mas quando vem um segundo exemplo aqui, que o Freud vai falar, que é pegar um pedaço e intervir nesse pedaço. Porque você pega o cabelo da pessoa amada e você vai fazer alguma coisa para ter a pessoa amada? Você pegou uma parte pelo todo. Lá na aulinha de gramática lá que vocês tiveram lá, como é que é o nome da figura de linguagem que você pega a parte pelo todo? Se chama metonímia. Então, metáfora e metonímia, né? Quando você fala, eu estou lendo Machado de Assis. Nossa, você foi até o cemitério lá do Rio de Janeiro, pegou o túmulo do Machado de Assis, escavou o túmulo, chegou, achou um par de osso e ficou lendo? Claro que não, você está lendo uma obra do Machado de Assis. Quando você fala, estou lendo Machado, você está pegando o autor pela obra. Como é que é o nome disso? Metonímia. Quando você fala, eu usei para lavar louça Bombril, você pegou o nome pelo objeto e fez uma generalização metonímica. Quando a metonímia é famosa, ela se chama catacrese. Mas não importa, o raciocínio é metonímico. Quando é uma substituição, é uma metonímia. Quando é uma aproximação, é uma metáfora. Linguagem básica. Isso é tropos de sintaxe, figura de linguagem. Por favor, quem é o cara que chega em Freud fala do inconsciente. O inconsciente é estruturado como linguagem. E a linguagem funciona em metáfora e metonímia. É um moço, um francês muito complicado, que na psicanálise atende pela alcunha de Jacques, um tal de Jacques Lacan. Eu acho que esse aqui é um momento muito bom para entender o Lacan. Será que eu estou certo? Não sei, porque eu não manjo muito de Lacan, não. Mas eu acho que esse é um bom lugar para você ver na hora. Falar, puta, naquele negócio que o Lacan fala de metáfora, metonímia, não entendo nada. A hora é agora. Olha que legal, né? Você tem uma aproximação, metáfora. Você tem mecanismos mágicos. Esses mecanismos mágicos, gente, são linguagem. E é pela linguagem que a gente organiza. E o que que a gente faz na análise? A gente desliza significações por meios de metáforas e metonímias, articulando e desarticulando e reorganizando cadeias de significantes. Meu Deus do céu, estou virando lacaniano. Será? Que horror. Rafael, Lacan sorriu. Não é? Então, eu gosto do Lacan, cara. Eu gosto do Lacan. É que eu sou muito promíscuo em termos de psicanálise, mas eu gosto do Lacan. Eu acho o Lacan sensacional, essa coisa dele. Porque é isso, é metáfora, metonímia. Isso organiza a nossa linguagem. A gente pensa assim. Para nós, o grande outro é a mamãe.
A gente entendeu que é a mamãe, a gente simbolicamente organizou e a gente dá sentido ao mundo a partir da linguagem. Só que a linguagem funciona de vários modos, inclusive por metáforas e metonímias. E o que que a gente faz? A gente aproximando coisas e pegando pedaços de coisa e trocando, a gente vai como num Lego reorganizando essa cadeia de significações. É o que a poesia faz. Quando o Baudelaire pega a flor, símbolo da pureza, símbolo da feminilidade mais pura e angelical, trazida do romantismo, e chama de Flores do Mal. E tem um poema lá, a uma passante, né? Ah, não, a uma Madonna, que ele pega a mulher, ele põe num altar como uma Nossa Senhora, que Madonna, né? É Nossa Senhora, né? E põe num altar e ele fala como com 7 punhal te apunhalarei. E ele crava 7 punhais no coração dessa Nossa Senhora dourada, fazendo um poema sangrento. Eu falei, nossa, que horror! Mas não tem lá aquela Nossa Senhora espanhola que tem um coração com 7 punhais cravados? Ele faz um poema para essa Nossa Senhora, não é? Então, Fábio, oi, Fábio, você falou, a gente pensa assim, a gente sonha assim também, né? Se eu voltar não no é? Freud, do sonho, condensação e deslocamento, Sim, condensação, metáfora e deslocamento metonímia, não? Acho eu. Tô chutando aqui. Não é? sim. Não é condensação e deslocamento. Mas agora eu vou falar uma coisa que os lacanianos, ó, o Márcio lacaniano, né, gente? Márcio lacaniano, ele vai ficar bravo comigo. Mas o que eu mais gosto do Lacan é porque a galera que estuda Lacan profundamente fala: não, o Lacan não é simplesmente um leitor do Freud e tal. Blá, 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 blá. Não, eu não acho que ele seja simplesmente um leitor do Freud. Mas assim, o que o Lacan faz ao ler Freud, colocar Freud na chave da linguística moderna, para mim, esse, com o perdão da palavra, mas merece. Esse é o do caralho do Lacan. Para mim, é o que me interessa do Lacan, é isso. Para mim, não precisava mais. Não precisava mais. Eu, sinceramente, fundo do meu coração, não tô nem aí com o Nobo Romiano. Acho legal, mas não me preocupo com ele. Eu, eu acho barato de como que ele fala: nossa, o Lacan fez um favorzão pra gente. Ele pegou e colocou na chave da linguagem, né? E eu acho isso de uma beleza sensacional. Só ver uma coisinha aqui, gente. Né? Enfim, deixa eu... Com a minha esposa, tá tudo bem. Então eu acho que essa espécie de tradução. Bom, e o que eu vou falar, eu acho que muita gente não vai me levar a mal, né? Eu acho que o Lacan salva o Freud, em certa medida, porque era necessário colocar o Freud numa chave muito mais moderna para dar conta de uma capacidade comunicativa muito mais contemporânea, e que na época era o estruturalismo e a linguística, que eram, é por causa do estruturalismo e da linguística que, por exemplo, nasceu o lugar lá onde eu fiz o doutorado, que é o IEL, o Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Antônio Cândido e Roberto Schwartz fundam a Unicamp na chave de pensar o Instituto de Estudos da Linguagem de maneira muito ampla. Tanto que ali você tem um núcleo de estudos de psicanálise dificílimo, que é a turma do CLE, Centro de Lógica e Estatística. Os caras misturam Lacan com matemática, com linguagem, não entendo nada, né? Mas é bonito, né? Então, eu acho isso sensacional e me parece que esse trecho aqui do Totem Tabu é fundamental para entender essa questão, né? Como muito bem trouxe o Márcio, condensação e como é que é? Condensação e deslocamento, né? E eu trouxe a ideia do Lacan de metáfora e metonímia, e aqui, né, essa ideia de aproximação e substituição que a gente está vendo, né? Continuando.
Obtém-se uma amostra de seus cabelos, unhas, excreções ou mesmo sua roupa e faz-se alguma coisa hostil com esse objeto. Não precisa ser hostil, ele deu exemplo de hostil, mas poderia ser alguma coisa amorosa também, no sentido de grudar no amor, pegar o amor, trazer o amor de volta em 3 dias, né? Etc. e tal, é tudo isso, esse pacote aí. É como apoderar-se da pessoa mesma, e aquilo que se faz, as coisas oriundas da pessoa, acontecerá a ela mesma. Na visão dos primitivos, entre os elementos essenciais de uma personalidade, se acha o nome. Quando se sabe o nome de uma pessoa ou de um espírito, adquire-se algum poder sobre o portador do nome. Daí as curiosas precauções e restrições no uso dos nomes abordadas no ensaio sobre o tabu. Nesses exemplos, a semelhança é claramente substituída pela afinidade. Por exemplo, eu já disse em encontros anteriores aqui que eu sou apaixonado, tudo que eu não ligo tanto para carnaval, eu sou louco pelas festas juninas, né? E a tradição junina, ainda mais envolvendo Santo Antônio e casamento, são deliciosíssimas. Né, na tradição popular, as mulheres têm aqui, eu adoro. Se a coisa gostosa na cultura brasileira que ainda existe é o paganismo católico, né? Porque o católico tradicional do Brasil, ele é um católico pagão, ele é um católico romano, né? E ele tortura o santo, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Tem aquelas simpatias de pegar o Santo Antônio e botar embaixo d'água. Você vai afogar o Santo Antônio, ou você traz o meu amor, ou eu te mato. Imagina que De coisa linda, você cabeça toma para baixo. de cabeça para baixo no copo d'água e fica lá afogando É, Santo Antônio. Eu acho isso lindo. Não tem negócio de enterrar Santo Antônio na bananeira. E quando chega a festa junina, abriu-se a temporada de tortura a Santo Antônio, né? Lá vai Santo Antônio, né? eu tinha uma amiga que dizia assim: É, quer casar? Não peça a Santo Antônio, não. é. Ele dá qualquer um, mas São José só dá bom. Olha, tá vendo? E põe o Santos pra brigar. Faz rinha de santo, né? Mesmo. Põe os Quem santos para daqui? brigarem. Não é legal? Quem daqui lembra do Mad Max 3 com a Tina Turner, lá de antigamente? Né? Que tinha a cúpula do trovão, que era aquele globo da morte lá, que entra dois e sai um. Imagina pegando Santo Antônio e São João, joga lá e fala, ó. E eu acho que tinha que pôr Santo Onofre. Santo Onofre é o santo da beberagem, né? E você põe Santo Onofre para ser o juiz. Pronto, tá montado o circo. Essa capacidade brasileira de paganizar o catolicismo, sinceramente, é uma das coisas mais maravilhosas, porque eu gosto demais da cultura barroca brasileira, eu gosto demais dos irmãos Campos, né? Acho que é o Haroldo especial, né? Que fala do barroco brasileiro, que o brasileiro é barroco na sua alma. E esse barroquismo do nosso catolicismo, que é capaz de fundir ideias, eu acho que se aproxima demais dessa coisa que o Márcio trouxe, que é a nossa dimensão onírica, né? Os sonhos são barrocos, não são? A gente tá aqui, mas tá lá, né? A pessoa, sei lá, é o ser amado, mas é o inimigo. E não, mas é o outro, né? E muda, e transmuta, e circula, né? Essa capacidade de deslizamento de significados, eu acho isso mais bonito, mais poético, né? Na nossa cultura. Os mais elevados motivos para o canibalismo dos primitivos têm origem semelhante. Ao assimilar partes do corpo de uma pessoa, devorando-as, o indivíduo se apropria também das características que a ele pertenceram. Disso resultam precauções e restrições da dieta em determinadas circunstâncias. Uma mulher grávida evita consumir carne de certos animais por características indesejadas desses animais, como a covardia. Podem passar para a criança por ela nutrida. Não faz diferença para o efeito mágico que o vínculo já não exista ou que tenha consistido apenas num só contato relevante. Assim, por exemplo, a crença num vínculo mágico que une o destino de um ferimento ao da arma que o causou pode ser acompanhada por milênios, sem alteração. Quando um melanésio se apodera do arco que o feriu, ele o guarda cuidadosamente num local frio, para conter a inflamação da ferida. Mas se o arco ficou com os inimigos, certamente será pendurado bem próximo de um fogo, para que a ferida se inflame e queime. Em sua História Natural, livro 28, Plínio comenta que, se você feriu um homem e se arrepende disso, basta cuspir na mão que o feriu, e a dor daquele que sofre será instantaneamente aliviada.
Francis Bacon, em sua Natural History, Silva Silvarum, 10, parágrafo 998, a crença geral de que untar a arma que desferiu o golpe cura a mesma ferida. Disse que ainda hoje os agricultores ingleses seguem esta receita e, quando se cortam com uma foice, conservam o instrumento cuidadosamente limpo para que não se forme pus na ferida. Em junho de 1902, segundo o relato de um semanário inglês, uma mulher chamada Matilda Henry, de Norwich, cravou acidentalmente um prego na sola do pé. Sem que fosse examinada, até mesmo sem tirar a meia, ela solicitou à filha que untasse o prego, na expectativa de que assim nada lhe poderia suceder. Morreu alguns dias depois de tétano, em consequência dessa antisepsia deslocada. É o Freud, né, que não conhece o valor da palavra perdão, nos ajudando aqui a sexta-feira, né? Maldito, né? Pô, tava tão bonita a história, podia não estragar, mas ele fez questão, né? Tirando o sonho da galera, né? Ê, Freudão, velho. Esses últimos casos ilustram o que Fraser chama de magia contagiosa, diferenciando-a da imitativa. O que nele se considera eficaz já não é a semelhança, mas o nexo no espaço, a contiguidade, ao menos a contiguidade imaginada, a lembrança de sua existência. Mas, como semelhança e contiguidade são os dois princípios essenciais dos processos associativos, evidencia-se como explicação para toda a insensatez das prescrições mágicas o predomínio da associação de ideias. Vemos como se mostra pertinente a mencionada característica da magia estabelecida por Tyler: mistaken ideal connection for a real one. Tomar erradamente um vínculo ideal por um real. Ou, tal como foi expressa por Fraser, com palavras quase iguais: Men mistook the order of their ideas for the order of nature, and hence imagine that control which they have, or seem to have, over their thoughts, permit them to exercise a corresponding control over things. Os homens tomavam erradamente a ordem de suas ideias pela ordem da natureza e por isso imaginavam que o controle que têm ou parecem ter sobre seus pensamentos permitia-lhes exercer um controle correspondente sobre as coisas. É, mas tem um princípio da física quântica, eu esqueci agora, como é que se chama? Princípio da reciprocidade, e que é muito doido. E agora tem a ver com a física quântica, se não me engano. E é quântica mesmo, não é coach quântico, essas coisas. É física quântica a sério. Que tem uma questão de duas partículas aproximadas e que, quando distanciadas enormemente por todo o espaço, uma alteração produzida numa partícula reverbera na outra partícula. Me parece que esse fenômeno foi provado e parece, e só parece, que é justamente esse tipo de mecanismo de explicação da, da física de partículas, física quântica, whatever. Que é esse tipo de mecanismo que hoje está explicando o desenvolvimento de, não sei se são chips, não sei de quais aparelhos que estão sendo utilizados pelos chineses para a formulação de novos supercomputadores. Recentemente, no canal do ICL, o Eduardo Moreira trouxe essa informação da transformação do surgimento de computadores pela China, que, por exemplo, assim, enquanto os supercomputadores que nós conhecemos resolvem problemas, demoram um ano para resolver problemas gigantescos, esses novos computadores chineses parece que estão resolvendo o mesmo problema em coisa de um minuto. E a partir desse princípio de mecânicas de partículas e tal. E que se parece muito com esse tipo de dispositivo de contiguidade de alteração de coisas. Ou seja, será que os primitivos tinham razão na física quântica? Aí eu não sei, viu, gente? Quando vocês entenderem essas coisas, vocês me explicam, porque eu sou muito curioso, mas bem pouco sabido e muito pouco ajuizado, né? Fico sabendo dessas coisas, mas não dou conta delas. Tá? A princípio causa estranheza, então, que essa esclarecedora explicação da magia pudesse ser rejeitada por vários autores como insatisfatória. Refletindo um pouco mais, porém, vemos como justificada a objeção de que a teoria da associação apenas explica os caminhos que a magia segue e não sua autêntica natureza, isto é, o equívoco de pôr leis psicológicas no lugar de leis naturais.
Aqui falta, evidentemente, um fator dinâmico, mas, enquanto a busca desse fator desencaminhou os críticos da teoria de Fraser, será fácil dar uma explicação satisfatória da magia, como se apenas prosseguimos e aprofundarmos a teoria da, da associação. Consideremos primeiro o caso mais simples, mais significativo, o da magia imitativa. Segundo Fraser, esta pode ser praticada sozinha, enquanto a magia contagiosa pressupõe normalmente a imitativa. Os motivos que impelem ao uso da magia são fáceis de reconhecer, são os desejos humanos. Apenas precisamos supor que o homem primitivo tem uma enorme confiança no poder de seus desejos. No fundo, tudo o que ele realiza por meio mágico deve acontecer apenas porque ele o deseja. Portanto, inicialmente a ênfase está no seu desejo. Comentários da turma aqui. Professor, eu terei que sair. Muito boa leitura. Lá. Obrigado, Márcia. Valeu. Rafa, achei interessante a questão da associação de ideias. A partir disso, que mais tarde ele vai chamar de pensamento mágico. Sim, 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 sim. É legal pra caramba. Vamos mais um pouquinho? Quanto à criança que se acha em condições psíquicas análogas, mas ainda não tem capacidade motora, defendemos a hipótese de que, inicialmente, satisfaz seus desejos de forma alucinatória, produzindo a situação satisfatória mediante as excitações centrífugas de seus órgãos sensoriais. Quanto ao homem primitivo adulto, há um outro caminho. Ao seu desejo liga-se um impulso motor, a vontade, e esta, que depois, a serviço da satisfação do desejo, mudará a face da Terra é agora usada para representar a satisfação, de modo que esta pode ser vivenciada através de alucinações motoras, digamos. Tal representação do desejo satisfeito é comparável à brincadeira das crianças. Olha o tio Winnicott aqui, o brincar e a realidade. Que nelas toma o lugar da técnica puramente sensorial de satisfação. Se a brincadeira e a representação imitativa bastam para a criança e o primitivo, isso não é um sinal de modéstia, tal como entendemos, ou de resignação graças ao reconhecimento de sua real importância, mas a compreensível consequência do preponderante valor de seu desejo. Da vontade dele depende dos caminhos que ele tomou. Com o tempo, o acento psíquico desloca-se dos motivos da ação mágica para seus meios para a própria ação. Digamos, talvez mais corretamente, que apenas esses meios tornam-lhe evidente a superestimação de seus atos psíquicos. Fica parecendo que apenas a ação mágica, devido à sua semelhança com o resultado desejado, faz com que este ocorra. No estágio do pensamento animista, não há ainda a oportunidade de demonstrar objetivamente o verdadeiro estado de coisas. Ela ocorre mais tarde, quando todos esses procedimentos ainda são cultivados, mas já é possível o fenômeno psíquico da dúvida, como expressão de um pendor à repressão. Então os homens vão admitir que a invocação de espíritos nada consegue se não existe a crença neles, e que também a força mágica da oração fracassa se por trás dela não se acha a devoção. Em última instância, a radicalidade disso no mundo moderno se dá com Lutero. A ele é atribuída uma máxima, não sei se é verdade, mas é atribuída a Lutero, a máxima peca filha, mas peca com fé. Para Lutero, a salvação se dá pela fé, já que os mistérios de Deus são insondáveis, só é possível reconhecer a salvação por meio da fé. O homem deve apegar, não, o homem, a mulher, o sujeito deve apegar-se à sua fé como única possível possibilidade. Possível possibilidade é ótimo, né? A sua única possível saída, né, para a sua salvação, né? A dimensão da religiosidade vai se construindo com uma espécie de sofisticação de uma ideia primitiva de animismo e de magia, né? Aqui nós estamos na página 89. Nós começamos hoje na página 79 e acho que no livro aqui andamos bastantão, né? Quer ver? É, eu tinha planejado a 133 no livro impresso. A gente foi até mais. A gente foi a possibilidade de uma magia contagiosa até a 135. Então tá aí. Ficamos por aqui hoje? No PDF, a gente parou a página 89. E no impresso, nós paramos a página 135, lembrando-se que é a edição da Companhia das Letras.
né? Hoje é dia 14/3, né? Continuemos no próximo encontro daqui e já desligo a gravação. A quem nos assiste. Valeu. É isso. E aí, gente? Divertiram-se? Ó, chegamos até lá. Para mim, quando chega Lacan, eu já considero vitória, né? Pô, vamos entender um pouquinho do Lacan. Legal, né? A gente se sente mais digno, não é? Da linguagem. Mas, o Rafa na apresentação tá. O Rafa, muito obrigado, muito bom, valeu, bom demais. É isso aí, gente. Ficamos por hoje. Sexta-feira, Dia Internacional de Diversão, né? Muito Márcio, bom, muito obrigado muito pela bom. presença. Sempre que possível, esteja aí. Falou. Valeu, gente. Obrigadíssimo. Até mais, até semana que vem. Obrigada. Até mais.